Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja tudo bem com você. Mas nesse momento a gente vai começar ou continuar o ensino ainda no livro de João, capítulo 7. O terceiro bloco diz a controvérsia entre Jesus e os judeus. Os dois primeiros blocos falavam sobre, primeiro, a incredulidade dos irmãos de Jesus, né? E sobre a festa dos tabernáculos. Estava havendo, sim, uma festa em Jerusalém, que era uma das festas tradicionais dos judeus. E os irmãos de Jesus, né, tentam influenciar Jesus a ir para essa festa, por motivos banais, por motivo de mundanos, né? Vai lá, se amostra, aparece, se revela aos seus discípulos, as pessoas estão lá, vai ter muita gente. E Jesus disse que não era dessa forma, que ele não ia no tempo que eles estavam querendo que ele fosse. Mas ao dizer que Jesus ainda ficou, e depois de 2 dias, Jesus foi à festa dos tabernáculos. Jesus foi à festa dos tabernáculos e foi para o templo ensinar. E é justamente isso que nós vamos falar agora. Versículo 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. A festa ela durava 8 dias, né? Então, provavelmente, Jesus apareceu, subiu a Jerusalém, ao templo, talvez no quarto ou quinto dia que estava já a festa. O versículo 15 vai dizer, então, os judeus se maravilhavam e diziam, como sabe estas letras sem ter estudado? Então, observa, Jesus nunca estudou no templo, Jesus nunca teve aula com os rabinos, nunca teve aula com os mestres, nunca teve aula ali com aquelas pessoas, mas estava ensinando coisas que para eles era admirável. Observa que eles eram oposição ao Senhor em relação ao Senhor, seu Messias, seu Filho de Deus, seu primogênito. Eles eram contra, para eles era um crime, para eles era uma irreverência muito grande qualquer pessoa se dizer filho de Deus. Mas eles sempre se maravilhavam com as doutrinas, com os ensinamentos e muitas vezes até com alguns sinais. Se irritavam quando os sinais eram no sábado, e a gente vai ver isso dentro desse bloco. Mas as doutrinas, as palavras que saíam de Jesus, trazia para eles a admiração, eles ficavam atônitos com as mensagens dele. O versículo 16 vai dizer, e respondeu-lhe Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Observa algo tão importante nesse versículo, é que nenhum enviado de Deus, nenhum profeta, nem alguém que foi enviado ousou dizer que o ensino era dele. Mas Jesus fala, o meu ensino não é meu. É como se Jesus estivesse dizendo assim, o que eu estou falando, que sai de mim, que vem de mim, que é de mim, não é meu. Eu sou só um representante daquilo que eu vim falar para vocês. Estou aqui só representando algo poderoso, algo maior do que eu. E ele ainda completa dizendo isso. E sim daquele que me enviou, que foi o próprio Deus. Jesus estava aqui como um servo, obediente, submisso, ensinando, conduzindo as pessoas aquilo que foi designado a ele a fazer. Versículo 17 vai dizer, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, a vontade daquele que enviou ele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, se vocês quiserem saber se tudo que eu estou falando é verdade ou não, vocês vão ter que aprender a doutrina. Se alguém quiser fazer a vontade dele, não é só chegar e fazer a vontade e dizer assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Primeiro tem que saber os argumentos de Deus, o que Deus quer que façamos para que nós podemos assim fazer a vontade de Deus. Que aí nós vamos ter discernimento se a obra é de Deus ou não, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O versículo 18 vai dizer, quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ou seja, cada palavra que a gente ousar falar, mesmo no nome de Deus, mas que não vem da parte de Deus, estamos falando de nós mesmos e procurando honras humanas, com coisas banais, coisas fúteis, né? E aí continua, a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça.
Observa algo tão interessante que Jesus em um momento nenhum ousou querer ser melhor, usar os dons, ou usar o poder, usar a autoridade que tinha sobre ele para se promover, para querer ser alguém, querer ser melhor, querer ser alguma coisa. Sempre Jesus deixou bem claro que ele estava aqui porque Deus o enviou. Ele estava fazendo a obra de Deus, a obra do Pai dele, que o Pai dele estava trabalhando até agora e ele ia trabalhar também. Então, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus falou, propagou, reproduziu ali no nome de Deus, tudo veio do próprio Deus. Jesus não fez nada de si próprio, designou nada dele mesmo. Tudo foi orientado pelo Espírito de Deus que estava sobre ele. E ele conhecia Deus, ele era o único que conhecia Deus de verdade, que viu Deus face a face. Então ele conhecia exatamente a vontade de Deus. O que te chama a atenção aqui para a nossa vida é que não é simplesmente sentir o desejo de fazer a vontade de Deus, mas antes de nós, eu me incluo também nisso, sairmos para fazer a vontade de Deus, nós temos que entender que vontade é essa. O que Deus tem, qual é o desígnio de Deus para cada um de nós. Qual o papel que eu posso exercer para fazer a vontade de Deus. E isso eu tenho que fazer o quê? Aprender sobre a doutrina, sobre a palavra. Claro, eu sempre digo que nós não conhecemos a Deus a fundo 100%. Ninguém conhece a Deus 100%. Deus não se deixa se conhecer por total, por ninguém. Mas ele se revela àqueles que buscam, ele se revela a quem ele quer se revelar. Através da palavra, através dos ensinamentos, através de revelação. Deus se faz presente na vida de um servo fiel. E o importante é ser fiel a Deus, é buscar a direção de Deus, é buscar servir a Deus com dignidade, com honra. E a glória é dele. Amém? Que Deus abençoe e eu vou seguir para o próximo vídeo dentro desse tema ainda, tá bom? Que Deus abençoe sua vida.